Mas vamos falar da convocação da seleção brasileira de futebol. Eu já tô vendo aqui vários comentários, convocação horrível e tal. Teve gente que não gostou mesmo, teve gente que não gostou, teve gente que adorou, teve gente que achou ali que alguns nomes foram interessantes, que outros nomes não foram tão interessantes assim. Eu tô mais nessa. Mas também tô num momento de respeitar o trabalho do Ancelotti, cara, porque ele teve poucas convocações e agora ele só terá mais uma antes da lista final. Então, assim, vamos aguardar. Goleiros, Bento, Ederson e Hugo Souza mais uma vez. O Alisson segue indisponível, talvez até na hora do jogo, lá no dia 15, contra Senegal e no dia 18 contra a Tunísia, talvez até o Alisson já tenha voltado. Mas ele ainda vai estar se recuperando. Então, Bento, Ederson e Hugo Souza. Laterais, Alexandro, Wesley, Caio Henrique, Paulo Henrique e Luciano Juba. Uma das novidades aí, atuando no futebol brasileiro. Foram 7 jogadores atuando no futebol brasileiro. Zagueiros, Danilo, Gabriel Magalhães, Fabrício Bruno, Marquinhos e Éder Militão. Meias, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro. Uma das novidades, o Fabinho e o Lucas Paquetá. Atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Também aí uma novidade. Eu fiquei surpreso com a volta do Fabrício Bruno, em especial. Fiquei surpreso. A do Hugo Souza nem tanto. Eu achei até que ele fosse dar uma olhadinha em outro goleiro. Mas os dois voltam. Os dois que foram muito criticados. Muito mais o Fabrício Bruno, né? Muito mais do que o Hugo. O Hugo passou uma certa insegurança. Não é que ele tenha falhado, que ele tenha... O Fabrício não. O Fabrício teve uma falha grave. E eu falei no dia seguinte do jogo contra o Japão que eu achava que nenhum dos dois voltaria para a seleção. E não porque era para queimar os dois. Não, é porque eu achava que não ia dar tempo. Como ele tá num período aí que cada vez os testes estão diminuindo mais, eu achei que não fosse dar tempo mesmo. Porque eu acho que a vaga que o Fabrício Bruno tá disputando, que é similar, inclusive, à do Hugo Souza, são vagas ali para uma eventualidade, né? Eu acho que o Fabrício, se tudo der certo para a seleção brasileira na caminhada até a Copa, o Fabrício não estará na lista final, porque os outros zagueiros serão Marquinhos, Militão, Magalhães, acho que o Alexandro, e pela entrevista de ontem, ele vai poder utilizar o Danilo na zaga, se ele precisar. Então eu realmente achei que não fosse voltar. Mas entendo, Piero, não sei. Entendo que ele, como ele precisa deixar uma peça ali de emergência, caso aconteça alguma coisa com algum deles, ele não quis queimar o Fabrício Bruno. Né? Ele não quis queimar porque pode ser que ele precise. Eu não acho que ele vai estar na lista, a não ser que alguém se machuque. E acho que é a mesma situação do Hugo. Acho que é a mesma situação do Hugo. Então, Eu acho que o Hugo não vai à Copa, porque eu acho que ele já definiu entre Alisson, Bento e Ederson. Eu acho. Muita gente fala, eu acho que ele tá... São 3 para 2 vagas. Esses 3 aí para 2 vagas, porque o Alisson já tá confirmado. Pode ser também. Mas eu, assim, se eu tivesse que colocar no meu, eu colocaria que os 3 goleiros para a Copa serão Alisson, Bento e Ederson. Então, eu achei voltas para cuidar uma situação de emergência. E vi muita gente elogiando. Pô, ele fez bem, porque ele não queima os caras e tal. Mostra para os jogadores que não é uma falha que vai te tirar da Copa do Mundo e tal. Pode ser, pode ser. Eu imaginava outros nomes. Mas entendo que ele não tenha muito mais tempo para ficar testando e ele queira continuar com esses dois, mesmo que um tenha falhado e o outro tenha demonstrado uma certa insegurança
nos dois jogos. Mas acho que só vão uma Copa se tiver algum problema. Até porque o Alex, que é o Alexandre lá do Lille, ele não estava disponível de novo, né? Ele tá com uma lesão e isso de novo impediu que ele fosse convocado. Da zaga que jogou aquela partida contra o Japão, o Beraldo que caiu, né? O Beraldo foi o que não foi chamado. E aí o Fabrício Sim. foi. Eu me surpreendi com a convocação do Danilo, sendo bem sincero, André. A fala dele sobre o Danilo ser o único jogador brasileiro ou o único dessa seleção capaz de fazer as quatro da linha defensiva, eu acho que é um indício de que o Danilo pode, se conseguir jogar bem, ser um cara convocado, porque isso faz Eu diferença, né? acho, eu acho que essa resposta dele deu uma forte indicação que o Danilo vai à Copa. Porque aí você leva dois laterais direitos, dois laterais esquerdos, quatro zagueiros e o Danilo, quatro zagueiros e o Danilo que faz todas. E aí você leva É. um a mais, um defensor a mais, vai, do que seria a conta. E o Danilo é meio que esse híbrido. Agora, a questão é que eu não sei se ele é esse nível de jogador pra ser levado. Beleza, tem a questão da liderança, enfim, eu questiono. A questão do Fabrício Bruno, eu acho que é muito nessa linha mesmo de não queimar, mas acho difícil ele ir pra Copa. Acho difícil, até porque é uma posição de muita concorrência. Eu fico me perguntando, André, será que o Hugo Souza não é o goleiro dos pênaltis que ele tanto fala? Será que não é o Hugo Então, Souza o terceiro goleiro da seleção e a disputa é Bento e Ederson pra quem vai ser o reserva? Será que não é isso? não sei, não sei. Se for, vai me agradar muito. Porque ele quer o goleiro dos Porque pênaltis, né? acho que sim. Tô achando que sim. Eu nunca vi ele falar claramente sobre isso. Não. Eu nunca vi ele falar claramente, eu vou levar um goleiro especialista em pegar pênalti que eu posso precisar numa eventualidade. Eu Ele nunca falou vi numa ele falar entrevista pra isso. ESPN que interessa, que é uma ideia que ele tem. Que é uma ideia que ele tem, mas não que ele Inter- vai levar É, garantido. Me agrada, tá? E aí a gente pode debater o nome, se é o Hugo Souza ou não. Eu acho que esse debate é válido. Eu até acho que seja. Eu até acho que seja. Mas me agrada ter o goleiro para numa eventualidade pegar pênaltis. Me agrada. e A gente o, sabe que tem. Diga. Não, eu ia só falar, o Fabinho, esse aí tem que ligar pro Casemiro e falar, Casemiro, muito obrigado, meu amigo, você me trouxe pra seleção de volta na penúltima convocação, porque é importante lembrar, né? O Casemiro foi perguntado lá na Ásia, né? Cara, o Brasil sente falta quando você não joga, não temos um substituto. Ele falou, realmente, acho que o único jogador com a minha característica que poderia me substituir é o Fabinho. Na convocação seguinte, Fabinho convocado. Impressionante, né? Assim, foi até a pergunta da Monique pro Carlo Ancelotti e ele até respondeu de uma forma um pouquinho diferente. Acho que ele tava com um problema ontem lá no áudio, nas perguntas e tal. Mas eu não sei como é que o Fabinho tá jogando, tá? O Fabinho não era convocado, salvo o engano da minha parte, desde a Copa do Mundo. Desde a Copa do Mundo. Então, assim, foi uma convocação inesperada pra mim. Inesperada. Mas que ele tá devendo um churrasco pro Casemiro, ele tá, como tá Pô, dizendo aqui o Lucas Lopes. A galera tá perguntando aqui do Alexandre. O Alexandre do Lille, que eu acho que vai à chave. Copa, ele tá voltando de contusão, então ele não estaria disponível. É, eu sei que o nome do Richarlison é um nome sempre contestado, e eu acho que esse vai ser a cota da teimosia do treinador, É, que eu sempre falo aqui. Assim, ó, sempre vai ter, qualquer que seja o técnico, eu acho que se a gente chegar a 17, 18 nomes ali, dentro de 26, né? 17, 18 nomes que a gente concorde, eu acho que vai ser isso mesmo, cara. Porque esses outros 8, 9 nomes, eles serão ali nomes, né, pontuais, que o cara, por exemplo, pensa num Danilo porque joga nas quatro posições, ele pensa num lateral que faz os dois lados, ele pensa num zagueiro que pode jogar de volante, enfim, ele pensa num cara ali um pouco diferente para você fazer uma referência como centroavante, enfim, né, tem as... Matheus Cunha e Não João Pedro que sendo fazem 10 e 9, né? isso. Caras que jogam em todas ali do meio pra frente, que acho que já ficou muito claro que ele vai jogar num 4-2-4. Então, assim, né, eu
Eu acho que se não tiver nenhum absurdo, tipo Daniel Alves em 2022, eu acho que é do jogo. É do jogo. Eu tô com a maioria de vocês. O Richarlison não estaria na minha lista. Não estaria. Não estaria. Agora, é um cara de confiança lá do Ancelotti. Ele ontem explicou um pouquinho. É um cara que te faz uma referência lá, como 9 e tal, não sei o quê. Já fez muitos gols pela seleção. Não é um nome que me agrada. Não é. Gostaria de ver ali no meio-campo um cara um pouquinho diferente, que fosse um 10 mais 10, apesar da gente não ter vários deles, né? A gente não tem vários camisas 10. A gente não tem. Mas ali um Matheus Pereira, quem mais poderia ser esse 10? O próprio Coutinho, de repente. Então, assim, eu gostaria. Mas entendo que estar na pele dele não é fácil, cara, porque ele chegou outro dia e ele só tem mais um chamado depois desse. Então, eu entendi, por essa convocação, que ele já fechou a forma de jogar, sem esse 10. E ele não vai abrir nem pra... Ele prefere ter mais opções pra jogar dessa forma aqui, no máximo alterando ali e colocando um Paquetá como titular e tirando um desses caras dos 4 da frente pra ter um pouquinho mais de equilíbrio. Eu entendo que ele pensou o seguinte, cara, eu encontrei aqui, eu não vou ficar dando muita margem não, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, os jogos que eu tenho pra tocar minha vida aqui. Então, vamos ver, cara, vamos ver, porque eu acho que uns 17, 18 nomes, ele já definiu. Ele já definiu. E ele falou claramente ontem que ele vai manter a base do time para os 2 jogos. Ele não vai fazer que nem ele fez na última convocação, que ele botou um time para jogar contra a Coreia e praticamente outro time para jogar contra o Japão. Não vai ser assim. Não vai ser assim. E ele quer observar Fabinho, Juba e Vitor Roque. Então esses 3, eu imagino que vão ter chance aí em 1 ou em 2 amistosos. Não sei como é que vai ser. Mas de resto, Piero, eu acho que ele já desenha uma base, uma espinha dorsal ali que não sei se vai fugir muito de. E eu coloquei aqui aqueles que eu acho que vão à Copa, assim, que estão quase lá, vai, que só uma contusão vão os tirar da Copa. Tem alguns outros nomes aqui que estão quase lá, mas vamos lá. Aqueles que estariam na Copa, se a Copa fosse hoje e tal. Garantidos, que eu imagino. Alisson. Concordo. PH. Eu acho. Mas aceito que seja uma aposta, vai, com chance de dar errado. Mas eu acho que hoje ele não vai encontrar outro lateral direito não, cara. O Wesley, eu acho que é o cara que tá com mais chance de ser o segundo, inclusive. O Wanderson tá Porque machucado, né? o Wanderson tá machucado. Só que o Wesley tá jogando lá pela ala esquerda, na Roma. Então, assim, eu acho que o Paulo Henrique vai pra Copa. Eu acho. O Paulo Henrique, Então vamos lá. Alisson, PH, Marquinhos, Militão, Magalhães. Esses 3 aí, certeza. Eu não vou colocar o Alexandro, mas poderia, tá? O Alexandro do Lille. Vou colocar, Alexandro. Casemiro, Bruno Guimarães, Andrei, Paquetá, Estevão, Matheus Cunha, Richarlison, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Pra mim, esses só em caso de contusão. São 16. Praticamente lá, eu colocaria Martinelli, João Pedro, Douglas Santos. E eu acho que o Ederson, mas espero, vai, vamos esperar, porque pode ser que
tem esse goleiro pegador de pênaltis aí e tal. Eu acho que são esses, cara. Eu acho que são porque esses. do que você tem. Vamos pegar assim, do que não foi convocado dos que não foram nas últimas. Quem que entraria aqui? É Rafinha Rafinha. e Neymar. Fala a verdade, assim. Pra Copa do Mundo é Rafinha e Neymar. Eu acho que esses caras aí são caras que ele vai levar. Eu realmente acho que ele vai levar, tá, André? Eu realmente acho que ele vai levar. Eu me surpreenderia muito. Putz, Acho que se eu, tiver. Eu acho que ele vai levar. Podemos, eu, eu, podemos discordar, mas eu acho que ele vai levar. não, mas aí é exercício de adivinhação. Adivinhação, é. Para O... ele levar, cara, ontem de novo, Foi ele, tema. e ele falou, aliás, uma pergunta muito bem feita pelo Rolim, tem perguntas bem feitas em coletiva que o cara quer saber uma coisa e pergunta de um jeito que ele vai saber a resposta de uma maneira inteligente, tem perguntas que são desperdiçadas. Ontem a gente viu o exemplo dos dois tipos de pergunta. E a pergunta do Rolim, nosso ex-companheiro aqui de esporte interativo, foi muito inteligente. Porque ele vai direto no ponto. Escuta, você pensa em levar alguém que não esteja com intensidade para 90 minutos, mas esteja para 30, para te ajudar, de repente, tecnicamente? Ele fez a pergunta Pra falar sobre o de Neymar. Neymar sem falar no nome do Neymar. E a resposta foi, olha, cara, eu posso até levar um cara que não vai estar 100% no primeiro jogo, no segundo, que são aqui os dois jogos ali da fase de grupos que precisa ganhar, mas você se dá o luxo de... Mas pra Copa do Mundo o cara tem que estar 100%. É. Se não for no primeiro ou no segundo jogo, no terceiro tem que estar. Então, assim, eu acho que a chance do Neymar passa só por uma situação. Ele tem que ser, pelo menos, um lembrete do Neymar dos bons tempos. É. Que não tem sido. Que não tem sido. Então, do jeito que muita gente fala, porque muita gente, Piero, convocaria ele ontem. Tá jogando. Pode jogar 20 minutos, convoca. Ah, ele, pra entrar 15 minutos, convoca. Ah, mas faz tempo que o Neymar... Não, mas ele é diferente, ele... Eu acho que ele já deixou muito claro que dessa forma ele não chama. Ele vai ter que jogar bola. Eu tenho dúvida só se vale a pena você levar 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 4 zagueiros e mais um Danilo, sabe? Eu prefiro levar mais opções de frente, mais jogadores diferentes, de características diferentes, sabe? Vamos ignorar o Neymar, né? Vamos pra outros perfis de jogadores, sabe? Ah, eu quero levar um 9 de mobilidade como é o Richarlison, mas eu quero levar um 9 mais fixo também, sabe? Eu acho que você... Porque em que situação ele vai colocar o Danilo? Vamos falar a verdade. Pro nível que o Danilo joga hoje, qual é o jogo de nível mais alto na Copa do Mundo que você vai querer usar o Danilo? Sinceramente, eu acho que é você gastar um jogador. Tudo bem, tem um perfil de liderança. Eu respeito isso. Cara, mas a gente tá falando de um time que tem Alisson, que tem Casemiro. Tem, cara, jogadores de seleção brasileira de muito tempo já, pô. Marquinhos, capitão dos seus times, pô. Eu acho que você não precisa levar mais um pra ser mais uma voz de liderança, pra gastar entre aspas, né? Pra ser um quinto elemento da zaga, sendo que leva mais um cara de frente, pô. Leva um cara diferente. Acho que, e concordo com você sobre o Matheus Pereira, tá, André? Falta esse cara, pô. Por que não dar uma chance pro Matheus Pereira? Se ele quer tanto assim levar o Richarlison, cara, ele não precisa testar o Richarlison. O Richarlison a gente já sabe o que ele faz. Ele já nem tá jogando no Tottenham. Beleza. Não vai ter justificativa pra convocar ele, ele vai levar porque ele gosta do Richarlison. Tá bom. Vamos ver o Matheus Pereira jogar? Quem sabe? Assim, hoje ele tem... É que ele, jogando nesse 4-2-4, com um cara que vem pra ser o cara da ligação, pra jogar ali atrás do centroavante, do atacante, do cara central, ele tem alguns que fazem esse papel, né? Fazem de uma maneira diferente, mas que fazem. Então, o Matheus Cunha pode vir buscar essa bola, o Rodrigo pode vir buscar essa bola, o João Pedro pode vir buscar essa bola, o Paquetá, Rafinha... né? Então, e o Paquetá é que ele aparece como meio campo
Porque ele pode fazer E a aí, dupla de volante também, é. e muitos que são atacantes podem fazer ali o meio-campo. Então. Mas eu acho que decidir jogar dessa forma, ele decidiu. Ele não vai procurar um camisa 10 e na cabeça dele, pra ele mudar um pouquinho, ou ele utiliza um desses caras do ataque, ou ele coloca o Paquetá, tira um de lado, ou enfim, faz ali com um falso 9, enfim. Agora, vamos aguardar, né? Vamos aguardar dia 15 contra Senegal, à 1 da tarde no Emirates, em Jogo Londres. duro, hein? E no dia 18, 4h30 da tarde, lá em Lille contra a Tunísia. São os dois jogos da seleção brasileira. Teve a pergunta do Vini Júnior, né? É, sobre a polêmica lá no Real Madrid, né? Na verdade, a pergunta não era sobre a polêmica no Real Madrid. Era sobre Era WhatsApp, né? sobre WhatsApp não, o redes namoro sociais. dele. É, redes É, sociais. era sobre o namoro dele agora tá mais nas mídias sociais do que... E o Ancelotti, eu acho que inconscientemente, respondeu sobre a confusão com o Xabi. Enfim, cada um pode perguntar o que quiser lá. É, quando passa o microfone, Eu tenho essa sonora aí, se a quiser. pessoa tem direito. Não, não, não. Não Acho que precisa? todo mundo já. Acho que todo mundo já viu, já. Agora, é um tema, né, que seria interessante se fosse abordado de uma forma. Mas não o caso específico do Vini, do namoro dele com a Virgínia, mas de uma maneira geral, né? Hoje, as mídias sociais, numa reta final de preparação para a Copa do Mundo, elas podem atrapalhar. Isso é uma preocupação de desfocar, de repente, É um tema, mas do jeito que foi, aí não, né? Aí não. Como você vê Acho esse que não. momento do Vini Júnior, né? Como você vê o Vini Júnior em geral hoje? Agora ele tá muito na mídia, um cara que tá expondo mais a sua intimidade, enfim, que seja. Vamos lá. E com polêmicas lá no Real Madrid, esse momento do Vini Júnior, como você tá vendo o momento dele? É. Sei lá. Porque é tema. É tema. O momento do Vini Júnior é um tema. Agora, é. É que ficou meio não, ficou bastante focado É. né, nele estar nas mídias e tal. Mas mas o contexto ele é interessante. Hoje, por exemplo, tá lá na imprensa da Espanha. O Vini Júnior, porra, dos caras que estão ali no Real Madrid, Mbappé em grande fase, Bellingham em grande fase, o Vini é o cara que tá sendo, nesse momento, assunto por outras razões que não a bola. Ele tendo contestado a substituição, né? Agora, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Boa sorte, Carneiro. A gente vai ter tempo, velho, pra falar.